Olha, então vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, Luciano, obrigado por separar esse tempo para estar com a gente. Amém. Nós vamos hoje apresentar um pouco a respeito de quem é o nosso coordenador de missões, nosso gestor de missões, o nosso coordenador do Conselho Missionário, Luciano Cardoso, casado com a Solange, papai do Felipe, como é que é o nome? Da Débora, né? Débora, E E hoje a gente quer conhecer um pouco do nosso líder, daquele que está conosco ali desde 2018, no frente do Conselho Missionário. Então, gostaríamos de conhecer um pouco a tua história, conhecer um pouco o teu ministério, aquilo que você tem feito na PIB, e também os sonhos, né? Aquilo que a gente está pensando lá na frente, como igreja, como irmãos que têm estado ali para servir dentro dos seus ministérios. Então, é uma alegria receber você, quero agradecer em nome de toda a liderança da igreja, os nossos frequentadores, nossos membros da igreja. E eu queria, a primeira pergunta, fazer exatamente nesse sentido, de conhecer um pouco melhor você. Você vem da onde? Tua família vem da onde? Quanto tempo você está em Florianópolis? Há quanto tempo você está na PIB? Como que você veio aparecer na PIB? Conta para nós um pouco da tua história aí, Luciano, para a gente saber, inclusive a tua conversão. Seria interessante ter testemunho para a gente conhecer um pouco melhor. ok. Bom, eu sou natural de São Paulo, capital, né? E fui criado lá praticamente até depois de casado já. Eu saí de São Paulo em 2011, né? Eu me Uhum. converti em 1985, né? Tá, faz tempo já, desde tá por volta de 19 a 20 anos, né? Então conheci Jesus nessa época em Osasco, na Grande São Paulo, né? E quem me levou para a Legal. igreja foi a Solange, né? Olha só. Fui conhecer ela no trabalho, né? A gente trabalhava junto e acabei, né? A gente fui na igreja a convite dela e encontrei o Senhor Jesus. Aí, como eu costumo brincar, ela ganhou eu para Jesus e para ela também. Você vem de uma família cristã, católica, qual é a religião? Na tradição católica, né, com mais de meio pé na Umbanda e no Candomblé, para você ter uma ideia. Olha só. É uma, é uma, a criação católica, mas aquele católico que acaba Uhum. também, né, praticando culto afro e tal. Então a gente veio desse meio e a minha Uhum. conversão foi bem assim traumática para os meus pais, né, para o meu pai e minha mãe na época, né, a gente sofreu Claro. bastante dificuldade, mas o Senhor fez a obra completa, né? Desde ali, Uhum. desde o início da minha conversão, eu vi um chamado de Deus para evangelismo, né? Então, desde quando eu me conheço por igreja mesmo, eu agradeço a Deus porque eu tive pessoas que me ajudaram, né? E eu fui crescendo, já participando de trabalhos evangelísticos com jovens, né? Uhum. Naquela época a gente viajava muito para passar filme em escolas, em ginásios, em praça Sim. pública, né? Pelos interior de São Uhum. Paulo. Nós chegamos uma vez passar o filme numa cidade bem na divisa com Mato Grosso ali, e a cidade não tinha um cinema, e a cidade lotou ali para assistir um filme bem antigo, não sei se os mais antigos vão lembrar, chamado A Cruz e o Punhal. Não sei se você Uhum. lembra Deve desse ter filme. tem um livro, né? Tem o livro, e foi feito depois o filme, né? Isso. E aí foi o caminho para o ministério, né? Para o ministério Uhum. Quantos pastoral. anos tu tinha? Quando? Quantos anos tu tinha nessa época desse evangelismo urbano? Logo que me converti, 19, 20 anos, a gente já foi se envolvendo, né? Porque, assim, eu me converti numa igreja que tinha um grupo de jovens bem ativo no evangelismo, né? Uhum. Pastores que acompanhavam e que nos inspiravam bastante, isso é que é importante, né? E aí Claro. nós fomos nessa tomada aí, nessa linha, né? Então a E, gente, Luciano, de maneira geral, vamos falar um pouco sobre essa questão que você falou, como já jovem, né, saindo à rua, evangelizando, pregando o evangelho.
como tu vê hoje as igrejas como um todo, né? Vamos pensar numa igreja evangélica não só batista, também presbiteriana, quadrangular, assembleia, enfim. Tu vê um comprometimento maior hoje dos jovens no evangelismo, na pregação do evangelho, nesse evangelismo urbano, ou mais naquela época tu via mais isso acontecendo? Como tu vê a juventude hoje? Olha, eu vejo que a nossa juventude precisa ser mais desafiada a essa prática do evangelismo. Né? Uhum. Eu lembro lá atrás que os meus pastores, os meus líderes, nos desafiavam muito. Então, hoje eu vejo que os jovens precisam ser desafiados pela liderança. Eu vejo que Uhum. se há uma falta de comprometimento dos jovens, a gente tem que fazer uma autoanálise da liderança. Primeiro, o que a liderança está levando, qual o caminho, né? Porque eu vejo que eu cresci muito no conhecimento da palavra, justamente porque eu vi a necessidade de pregar o evangelho. Tanto para mim, para minha edificação própria, mas porque eu queria levar a palavra para as pessoas, né? E eu sempre fui, assim, entendendo que o evangelho, a nossa fé é racional. A nossa fé tem que ter uma resposta clara, uma resposta para os dilemas da vida das pessoas, e não somente por costume ou por você nascer numa fé e ter que seguir regra. Né? Sim. Então, desde jovem, eu fui fazer um curso teológico, claro, eu recomendo, treinamento. Quando tinha treinamento, por exemplo, de evangelismo, a gente sempre estava participando. Né? E eu como eu falei, eu agradeço a Deus pelos líderes que eu tive na época, que também eram jovens, né, um pouco mais velhos, um pouco mais experientes, mas que nos inspiraram bastante. Então a gente tinha um modelo, então fomos discipulados a isso desde o início. Né? E a Solange também, como esposa, a mesma coisa, a gente foi na mesma linha. Tanto é que quando nós casamos, logo no primeiro ano, logo depois de casado, assim, meses, a gente assumiu um trabalho com jovens casais também para evangelismo. Então, a nossa vida, desde o início do casamento, foi na obra de Deus. Então, a gente não teve assim, aquele tempo que hoje os jovens querem, vou construir minha família, organizar minha casa. A gente já, o nosso viver era a igreja, era fazer a obra de Deus, né? Você falou que muito cedo você conheceu ela e ela foi responsável como instrumento de Deus para te levar à igreja também. E vocês casaram logo ali no início? Como foi? Muito tempo de namoro? Vocês eram bem jovens, né? Entre casamento e namoro foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. Foi 2 anos porque também a gente... Deus abriu as portas assim, de uma forma tão sobrenatural que com 22 anos eu já tinha um apartamento comprado, tinha a casa arrumada, né? Deus abriu as portas assim muito rápido, pelo plano que ele tinha com a gente. Né? E a gente foi fazendo a obra, foi estando junto com jovens casais. Depois do ministério a gente assumiu também trabalho com jovens. Né? Então a nossa vida foi essa. Como foi o teu chamado a um seminário? Tu era jovem, né? O que Deus estava colocando no teu coração? Em que momento da tua vida ali você sentiu que era tempo de ir para um seminário, de fazer esse seminário? Onde foi, inclusive? Como foi esse tempo de seminário para ti? Então, a nossa denominação, na época, ela já tinha um curso teológico interno, né? Então, logo eu fui fazer esse curso teológico interno, de nível médio. Né? Depois, quando a igreja foi vendo a necessidade de me levantar como um pastor, aí eu vi a necessidade de me aprofundar. E fui fazer um bacharel, né, em teologia, com o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. E então foi gradativo, né? Aí nós fomos consagrados pastor no ministério e durante 18 anos nós pastoreamos numa denominação aqui em São Paulo, né? Que ela leva o nome do bairro em que a igreja está.
Então, era a Igreja Evangélica do Jardim de Abril, que é uma igreja no nome do bairro de Osasco. Assim como tinha, por exemplo, o bairro de Pinheiros, que muita gente deve conhecer em São Paulo, chamava Igreja Evangélica de Pinheiros. Então, esse ministério levava o nome do bairro. E durante 18 anos fomos pastores nesse ministério aí. Depois Chegou a exercer o pastoreio integral, não? Sim, sim. Foram 18 anos. 18 anos. 18 anos. Olha só. Plantamos igreja, né? E depois também começamos a nos dedicar no trabalho de evangelismo com esportes. Aí eu aproveitei o judô que eu tinha já da minha formação de juventude, tal. Eu era atleta de competição e tal. Mas depois paramos por um tempo. E aí, quando a gente estava com a igreja, a gente tinha uma maneira queria encontrar uma maneira de evangelizar crianças, jovens, e aí nós pegamos o esporte como um chamariz para trazer a garotada para a igreja, os jovens para a igreja. Boa noite ao pessoal que está chegando ali, o Sérgio também está com a gente, pastor da nossa igreja, o Moisés. Mas já que o propósito é te conhecer, então eu não posso passar sem fazer uma pergunta que eu mesmo tive uma curiosidade quando eu vi a tua iniciativa de trabalhar através do judô, né, na escola do lado da nossa igreja, como uma ferramenta de evangelismo. E você falou já um pouco dessa tua aproximação do judô na época da juventude, mas me explica melhor esse amor pelo judô, como foi, quanto tempo você ficou, você chegou a fazer um curso, você chegou a ter essas competições já como algo que era do teu coração? Como é que é essa tua ligação com o judô? A ligação do judô já vem desde criança. Eu comecei com 9 anos de idade. Então, o meu pai colocou eu e meu irmão no judô. Meu irmão tinha 7, eu tinha 9, né? E desde 9 anos a gente competia. A gente entrou para competir mesmo, para ser atleta de competição. Então, fomos crescendo na adolescência e tal. A gente competia em campeonato brasileiro, campeonatos regionais. Então, a gente tinha uma vida de atleta mesmo, né? Só que quando chegou na juventude, quando eu me converti, imagine há 30 e poucos anos atrás, na igreja evangélica, alguém que praticava uma arte marcial. Era uma coisa que não era muito compatível na visão daquela época. Então a gente optou por abrir mão do esporte naquele momento. Mas depois, com os anos, a gente vai amadurecendo na fé, vai amadurecendo no entendimento e tal. E aí eu fui ver que isso aí poderia ser uma ferramenta para que eu pudesse utilizar também na obra, né? Então eu peguei o meu irmão, que nem era convertido, meu irmão também é faixa preta, né? Falei, olha, eu quero fazer um trabalho social lá perto da minha igreja. E eu quero usar o judô e eu quero que você venha me ajudar. Então ele veio me ajudar e eu aproveitei também e evangelizei ele, né? Porque ele via que eu ministrava para as crianças. Então a gente usava o judô. Depois do treino tinha um momento da palavra. Então a gente ensinava a palavra para a criançada, né? E teve bastante fruto isso aí durante muito tempo. A gente teve o reconhecimento do município, era no caso Barueri, né, o município ali. E trouxemos bastante famílias, já era uma forma de visitar as famílias, né? Porque quando você adoça a boca de uma... Você quer adoçar a boca do pai, agrada a criança, né? E o bairro que eu atuava, o que tinha mais era criança. Então eu falei, tem que investir na criançada aqui para trazer para a igreja. E hoje eu vejo pelo Facebook, vejo pelas redes sociais, aqueles meus alunos, já pais de família, né? E muitos deles estão na igreja. E a gente tem, assim, a lembrança. Muitos têm filhos já. Então são netos também que Deus vai nos dando. Eram como filhos para nós naquela época. E já teve um crescimento aí muito grande em termos de família, né? Então foi muito legal, foi uma época que nós começamos. Tem que usar essa criatividade, né, do esporte, por exemplo, que
é uma porta aberta, né, para você ter essa relação um pouco mais próxima, Sim. essa afinidade, e a partir daí evangelizar. Que legal, que joia. Tu tens um irmão só que você falou? Tenho um irmão só. Uhum. E me fala uma coisa, como, como você veio parar em Florianópolis, né? Que ano foi isso? Como que foi? O que que aconteceu? Como você saiu de São Paulo e veio para cá? Então, antes de chegar em Florianópolis, nós saímos de São Paulo, capital, e fomos morar no interior, numa cidade chamada Tupã. Né? Tupã é próximo de Marília, mais de 200 quilômetros a gente Uhum. chega no Mato Grosso do Sul, quase divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Então, eu fui para Uhum. lá com o intuito de fazer a obra também lá, né? Então, nós Uhum. fizemos o trabalho com as 3 igrejas batistas da cidade, na época. E fizemos o trabalho do evangelismo, com o judô. Né? Inclusive, Aham. a igreja batista de Varpa, que era considerada a maior igreja batista do Brasil em meados do século XIX, século XX ali, né? Até Aham. 1950 e tal, porque tem uma história com os letos, né? Sim, é. Aqui em Santa Catarina também tem. Então, essa Sim, igreja sim. ela tem mais de 100 anos de idade. E a igreja Uhum. estava envelhecendo, só tinha o pessoal mais velho. Então, a liderança da igreja queria trazer criançada e os jovens para a igreja. E aí eles vieram, souberam do meu trabalho com o esporte, com o judô, a diretoria me convidou para ir lá fazer um trabalho com o judô nessa igreja batista em Varpa, que é um distrito de Tupã. E aí a Aham. igreja batista de Tupã, a primeira e a segunda igreja, também quiseram o mesmo trabalho. Então, eu Uhum. fazia no meio batista ali, com todas as igrejas batistas, eu fazia o trabalho com o esporte, ali com eles. Mas não era membro da Batista lá. Eu era membro de uma outra igreja, né? A gente também ajudava lá no pastoreio dessa outra igreja. Mas para nós não tinha Uhum. problema, a gente queria pregar o evangelho, né? Trabalhava para o Claro. reino. E nessa cidade tem uma empresa chamada Segmente, que é uma empresa do ramo ótico. Né? Eu fui trabalhar nessa Uhum. empresa na área comercial e foi aí que eu Olha, comecei a vir para o sul do Brasil. Eu comecei a atender é. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Eu era o representante comercial do Sul. Então eu viajava Uhum. muito para cá, né? Desde 2014, que eu praticamente ficava 15 dias aqui em Florianópolis e 15 dias lá. Então, ficava nesse Aham. vai e vem direto. Então, chegou o momento que a empresa achou melhor que eu viesse direto para cá, né? Ficasse definitivo aqui. Entendi. E isso aconteceu em 2016. Né? E aí, em Então, 2017, eu vim para a PIB. Eu fui conhecer a PIB uhum. e fiquei aí até desde 2017. A primeira igreja que você foi conhecer, ou você já estava conhecendo outras igrejas, alguma coisa assim, Olha, depois você foi para a PIB? foi a segunda, porque a primeira que eu fui foi a Sara Nossa Terra, que é aqui próximo de casa, mas Uhum. não achei que seria o caminho para a gente. E aí eu fui conhecer a Sim. PIB. Aí eu, porque como eu estava junto aos batistas lá em Tupã, né, conhecia já todo o estilo, toda a Uhum. visão, toda a forma de trabalho, falei, eu vou lá também, né, nos batistas. Aí eu vim para a PIB e estou aí Legal. desde Você chegou em 2017. 2017. Qual foi a tua percepção, assim, quando você chegou, pensando naquilo que estava no teu coração, de ministério, de atuar no reino, de contribuir? O que que você, logo que você chegou na igreja, qual foi a tua impressão e o que que você visualizou na frente, assim? Olha, a primeira impressão foi eu vi uma igreja com muito potencial, né? Potencial de pessoas e potencial de estrutura para fazer um grande Uhum. trabalho relevante realmente de evangelização aqui em Florianópolis. Né? Tanto quando nós chegamos, assim, tinha um trabalho de judô com o CAD ali, né? Com o pastor Schenck. Isso. Logo me ofereci Uhum. para ir lá ajudar. Nós fizemos um trabalho um tempo lá, no CAD, né? Não sei se você Foi sabia. Damião, né? Fizemos lá no Frei Damião. Uhum. Inclusive teve um incêndio lá perto hoje, né? Não sei se está sabendo. Teve, fiquei sabendo. É. Eu estava fora, estava viajando, mas eu fiquei sabendo.
Nós ficamos lá no CAD algum tempo, né, fazendo um trabalho com judô lá no CAD mesmo, né? Depois, aí o Sérgio nos indicou para o Conselho Missionário, para estar ajudando no Conselho Missionário. Na época, o gestor era o Carlos Maia, né? Isso. Então, aí nós começamos assim. Mas eu vejo a PIB uma grande estrutura, mais ou menos parecida com a igreja de Tupã, a Igreja Batista de Tupã, que a gente já tinha ali. Inclusive, hoje o pastor de lá é um pastor bem jovem, né, bem jovem mesmo, fez seminário junto com o Rafael e com a Yara, lá no PV de Atibaia. E ele é meu primo, ele é da família. Olha aí. Então, ele conhece bem o Rafael e a Yara. Então, eu via que a estrutura da igreja era parecida. Falei, então, dá para fazer, dá para a gente fazer bastante coisa aqui. Né? Me coloquei, na verdade, eu fui me colocando à disposição das pessoas. Né? Fui me oferecendo assim, olha, posso ajudar nisso, posso ajudar naquilo. E aí foi acontecendo. Chegamos e o Conselho Missionário estava se reestruturando e foi Isso, como foi ali? Então, aí o Conselho, em 2018, né, com a saída do Carlos Maia, carecia de um gestor, né? E como a gente já estava no Conselho como apoiador, aí eu lembro até foi o pastor Rafael que indicou, você também nos indicou para estar assumindo a gestão. Isso foi no final de 2018. Então, assumimos a gestão do Conselho Missionário. E é uma coisa que nós estamos acostumados a fazer a vida toda. Apesar de a gente ter tido bastante tempo dedicado ao pastoreio da igreja, nós sempre também levamos a igreja a investir em missões e a fazer missões e fazer o evangelismo, né? Porque daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais disso, o que a gente pensa para a PIB, né? Mas eu vejo que missões é a finalidade da igreja, evangelismo é a finalidade. O testemunho de Jesus Cristo aqui na Terra é dado pela igreja. Se a igreja se calar, não tem como. Então, o trabalho da igreja tem que ser voltado para isso. Você chegou em 2018 no Conselho Missionário, algumas ações já estavam em andamento, né, que você deu continuidade, tem dado continuidade a essas ações. Formou-se uma equipe, né, eu lembro que você formou uma equipe para lhe ajudar, para lhe apoiar no Conselho Missionário. E como foi você estar diante desses desafios, né? Que você estava chegando na igreja apenas um ano, praticamente, você chegou em 2017. E como foi esse início do trabalho, olhando que a igreja estava tendo de ações de missões, não só internas na nossa cidade, no nosso país, mas também fora? Como foi o desafio de iniciar, dar continuidade àquilo que já estava acontecendo, né, e colocar algumas coisas novas, algumas coisas que vinham do teu coração? Como foi teu início ali no Conselho Missionário? Olha, os irmãos do Conselho Missionário são uma bênção, são pessoas comprometidas mesmo com o reino, me acolheram muito bem, apesar de estar novo na igreja, né, uma coisa que a gente sente quando é do Senhor, né? A recepção da PIB com a nossa vida, com a minha vida, da minha esposa, o meu pai também, não posso esquecer, meu pai está com a gente aí também na igreja, né? Meu pai mora comigo, né? Então, a receptividade da igreja para com a nossa vida, para a minha família, foi muito grande. A igreja realmente abriu os braços para nos receber, então eu louvo a Deus pela PIB nesse sentido. E o conselho também é a mesma coisa. Então, os irmãos que estão lá. Agora, eu procurei ouvi-los bastante. Por quê? Porque eles estavam há mais tempos na igreja, né? Então, a gente, no primeiro momento, não mexemos tanta coisa na estrutura e fomos aos poucos ouvindo, e eu fui vendo que os sonhos deles também eram os meus, né? Porque vemos ali a sintonia do espírito, a sintonia da visão da obra, né? Então, foi uma coisa natural, não foi nada forçado, foi algo assim que encaixou, né? A igreja já tinha uma estrutura de missões, né? Com um grupo de apoiados que a igreja estava apoiando regularmente.
Então a gente procura manter isso, né? Mas o nosso sonho é que isso aumente, porque hoje a igreja tem, ali, se não me engano, 8 apoiados. Nós queremos vir a ter mais de 20, mas quanto mais, melhor. Mas, claro, para chegar nesse número, a gente precisa crescer a casa, crescer a nossa base, né? E para crescer só tem um jeito, que é as ovelhas gerarem ovelhas, né? E a igreja evangelizar. Então, já entrando aqui num sonho, que até antes de vir conversar contigo aqui, eu fiz uma reunião com o Conselho Missionário e falei, ó, a gente está sintonizado aqui nos sonhos. E o que todos falaram, né, todos os membros, é o envolvimento da igreja toda, né, em missões. E não só missões fora daqui de Florianópolis, mas aqui dentro também, na cidade, no nosso entorno, né? E essa interligação com os ministérios da igreja. Então, esse é o sonho do Conselho Missionário e foi o nosso sonho também, né? E eu vejo que é importante porque o crescimento individual, né, eu vejo na minha vida, o meu crescimento no ministério, no conhecimento da palavra, passou por essa paixão por missões. Porque quando nós temos essa paixão, a gente busca mais, a gente ora mais, a gente vê o fruto. O que mais nos alegra é ver o fruto, né? Ver almas sendo alcançadas. Então isso nos anima a querer fazer mais, né? E uma pessoa que quer fazer mais na obra, quer crescer, como lá em João 15, Jesus fala, né? O meu pai, ele limpa as varas, limpa ali para poder dar mais fruto. Então, esse é um círculo virtuoso que vai acontecendo, né? Você frutificando e o Senhor vai te moldando cada vez mais, vai trabalhando no teu caráter, vai trabalhando na tua vida, né? E você vai frutificar mais ainda. Então, eu vejo que é nessa linha que a igreja tem que trabalhar, né? O crescimento só vem por aí. A gente vai falar um pouco depois mais sobre essa questão do futuro, né, de projetos do próprio Conselho Missionário. E eu queria te perguntar uma coisa, Luciano. O que mais impactou a tua vida nesse tempo, desde 2018 até hoje, que tem acontecido no Conselho Missionário? Assim, uma experiência ou algum apoiado, ou as congregações, ou a missionária Maura, seja o que for, o que impactou a tua vida dizendo assim, puxa, valeu a pena, vale a pena. Aconteceu alguma coisa, houve algum resultado que impactou teu coração, que realmente foi algo muito relevante, positivamente, vendo o resultado que vem da parte de Deus? Olha, teve, o ano passado, acho que foi o ano passado, que nós fizemos uma campanha, né, que é um tema que Deus tem trabalhado no meu coração, que é aquele texto de Filipenses, que Paulo fala à igreja de Filipos, que eles fizeram bem em participar das minhas tribulações, né? Então, o ano passado, nós tivemos alguns irmãos com necessidade financeira, né? No caso dos apoiados, inclusive a Maura lá também, em Moçambique, que ela tinha que ali, aquele terreno que eles ganharam ali, eles tinham que construir aquele muro para poder determinar a posse, né? E estava faltando recursos e tal. Então, nós fizemos uma campanha com a igreja, justamente com o título, Participando das Tribulações, que era algo que estava atribulando a Maura, né? E outros irmãos também. O Felipe estava com necessidades, o Jonatas e a Meire. Então, nós lançamos uma campanha para a igreja e a igreja respondeu de uma forma abençoadora, né? Então, nós pudemos ali suprir a necessidade do Felipe, do Jonatas e também da Maura lá em Moçambique, né? E aí foi construído um muro em torno da cidade, ali da cidade não, do terreno, né? E aí veio, o que aconteceu? Veio aquele ciclone que aconteceu ano passado
lá em Beira, na cidade que a Maura está. Caiu, você sabe, nós acompanhamos, caiu ali muitas propriedades, inclusive a casa que a Maura mora sofreu muito, muitas avarias, mas o muro que nós investimos ali para construir não caiu, está lá de pé. Então eu vejo a mão de Deus, claro que Deus não está preocupado com muros, mas ali foi um sinal de Deus que a obra que nós temos, a obra que está ali é do agrado de Deus, e que nós fizemos de coração, a igreja fez de coração, e foi algo que impactou. Eu louvei a Deus, e isso me mostra o quê? Que nós temos que investir mais ainda lá. Nós temos o plano de lançar desafios para a próxima fase, que é construir já uma base lá para a Maura continuar com o trabalho que ela está fazendo. Que seria um sonho, um sonho muito grande. A Maura tá daqui uns dias, né, se Deus quiser, ela vai retornar, ela quer muito isso. Até conversei com ela hoje, está vendo algumas possibilidades de alguns voos, né, que estão começando a surgir para a África. Ela ficou bem feliz, mas eu quero adiantar de primeira mão que semana que vem, nesse mesmo horário, na live aqui da terça-feira, eu estarei entrevistando a Maura para a gente poder conhecer um pouco mais da história dela, né, da vida dela. Então todos estão convidados também para estar semana que vem com a gente. Luciano, fala um pouco, eu sei que, né, em poucas palavras, dá um resumo para a gente do que o Conselho Missionário tem feito hoje, né, o que a igreja tem feito através do Conselho Missionário em missões. Olha, é importante a gente ressaltar qual é a missão, qual é a função do Conselho Missionário, do Departamento de Missões na igreja. O que eu tenho falado, onde a gente tem oportunidade, é que, o primeiro, missões, a área de missões, ela não é um departamento, vamos dizer assim, como os outros na igreja. Não são pessoas que só são separadas para fazer missões. O Conselho Missionário, ele é um grupo de pessoas que pensa missões, que pensa sobre esse assunto específico e que propõe ações para a igreja realizar. E cabe a nós... Isso, a igreja que tem que ir. Claro, nós vamos junto porque estamos ali pensando e queremos dar o apoio. Por exemplo, agora, domingo, tem o culto de crianças do MI e o tema é missões. Vamos estar lá junto com eles. Estamos pensando junto esse culto. Isso não partiu nem da gente, partiu do MI. Pra você ter uma ideia. Né? Então, isso é legal, essa via de mão. Eles vieram buscar apoio com a gente. Então, essa via de mão dupla. Então, o conselho, hoje, ele é responsável por propor ações e por ser a mola propulsora para essas ações. Então, hoje, o que o conselho tem feito? Tem acompanhado de perto os apoiados, né? Cada membro do conselho é responsável por um apoiado, então ele tem que ir lá, entrar em contato, pedir as informações, saber da necessidade, e ele traz para o conselho missionário e nós ficamos cientes e passamos para a igreja. Então, uma coisa que a gente tem feito é divulgado para a igreja o que está acontecendo no campo, né? E justamente propor essas ações. Então, o que nós temos a propor, que nós temos planos, que no caso a pandemia deu uma segurada, né? Que a gente não conseguiu implantar, inclusive você também tá junto, né? Que é aquele grupo de discipulado voltado para evangelismo, nos hospitais, né? Com aquele trabalho do Ministério de Intercessão. Então, isso está... vamos dizer assim, nós temos que trabalhar junto. Então, a área de discipulado, intercessão, que é a sua área de gestão, junto conosco, e alistar as pessoas da igreja, chamar os membros para estarem se envolvendo com isso, receberem um treinamento, se for o caso, que é necessário, para a gente poder fazer a obra de missões. Então, não é nós, só o conselho, que vai fazer, mas a igreja tem que ir junto.
É importante isso, né, para deixar bem claro que esse conselho missionário é esse mobilizador da igreja, esse orientador da igreja, no sentido de fazer missões, mas não é aquele braço que, pronto, né, se eu não sou de missões, então eu não tenho responsabilidade com missões. Muito pelo contrário, a nossa proposta sempre é exatamente dessa mobilização da igreja. É. E antes que você termine, né, você vai terminar ali para falar a respeito das outras ações, mas eu queria te perguntar assim, uma das coisas que eu, na minha conversa com o núcleo, né, com o Moisés, presidente do Núcleo Vida, é que quando a igreja ela é desafiada, né, chama a igreja para participar de projetos, participar de algum tipo de ação, a igreja ela vem junto. Né? O núcleo tem visto isso, você recém falou a respeito disso também. Então, como é importante ter o Conselho Missionário como esse agente motivador, né? Esse agente direcionador da missão da igreja, e a igreja vem junto, né? E a igreja participar, a igreja se integrar, se fazer parte disso, porque nós somos igreja, né? Não é uma área da igreja, como você falou, não é um ministério que vai fazer missões e eu vou fazer outra coisa. É se envolver no Ministério Discipulado, se envolver no EMI, como você falou, nos jovens. Eu vi essa semana você pregando nos adolescentes, semana passada, né? Isso Isso. é muito legal, né? Incluir toda a igreja na visão de missão que é o nosso papel, né? Legal. O que mais de projetos fala um pouco dos seminaristas, né? Do apoio que o Conselho tem dado aos seminaristas da igreja. Olha, hoje nós temos de seminaristas, nós temos o Natan e a Ana lá no PV Norte, que a igreja apoia, né? E o Jonatas e A Ana está aqui, né? A Ana está com a gente aí. Ah, é, ela mesmo. A Ana está por aí, é. É isso aí. Então, e o Jonatas, o Jojo e a Meire, né? É média. Então, esse apoio tem o que o Conselho se comprometeu, né, em apoiá-los, graças a Deus. E outra coisa também que a gente agradece a Deus e a igreja, né, que os irmãos vão saber. Mesmo no momento da pandemia, eu falei isso no culto de missões também, a igreja tem se mantido fiel em contribuir. Isso tem nos proporcionado o quê? Também sermos fiéis com o compromisso que assumimos com eles. Então, claro, esse é um outro ponto também importante, ressaltar da igreja, que os irmãos entendem o que é o contribuir na igreja, né? Entende o que é o dizimar e ofertar na igreja, e tem proporcionado que a igreja também se mantenha fiel nos seus compromissos. Infelizmente, é uma realidade, a Maura mesmo pode depois até confirmar, porque ela comentou conosco, que ela tinha algumas igrejas que também ajudavam na sua manutenção e, por algum motivo, tiveram que interromper isso, né? Isso, eu falei, nunca, vamos deixar isso acontecer, em nome de Jesus, nós vamos batalhar, vamos lutar. Então, a PIB está de parabéns, para a glória do Senhor, isso é mover de Deus, é o trabalho que a liderança tem feito em discipular as pessoas, que isso faz parte do discipulado, que a nossa igreja não tem aquele momento de falar muito para levar o emocional na hora da oferta, na hora do ofertório, mas eu tenho certeza que dentro do discipulado, que dentro do trabalho da IBED, dentro do trabalho que é feito no dia a dia, o povo é ensinado a ofertar, e isso faz parte de missões também, a parte muito importante de missões. Então, né, nesse sentido, a igreja também, graças a Deus, tem sido fiel. Então, o Moisés comentou isso. O ano passado eu vi no trabalho da escola, né? Todos os desafios que nós nos propusemos a fazer ali, nós tivemos a resposta da igreja. Claro, foram respostas específicas de pessoas que se sentiram movidas, mas é a igreja, é assim. É isso mesmo. Nós fizemos algumas ações na escola, de pintura, de mutirão, do trabalho de reforço escolar, trabalho de capelania. Então, a igreja, ela tem aos poucos entendido isso. E nós cremos que vamos crescer nessa direção, né? A gente está fazendo um trabalho junto com a área da família. Por quê?
porque é lá onde estão os meios, as pessoas, o recurso humano, né? Nossa área é a área de finalidade, a área fim, a finalidade da igreja. Né? Por isso que o tema da live é a missão, a finalidade da igreja. Né? A missão é a finalidade. Agora, o meio para se atingir esse fim são os membros, e onde está os membros é na área da família e no discipulado que nós queremos ali aproveitar. Luciano, só para o pessoal entender um pouco, qual é a relação, qual é essa associação da MPC junto com o Conselho Missionário na ação nas escolas, né? Essa parceria. Fala um pouco para a gente através da nossa querida Tati, né? Membro da nossa igreja, que também trabalha pela MPC. Como funciona essa parceria? Olha, essa parceria não é uma parceria formal, tá? Uma parceria que nós fizemos um documento ali, tá? É o seguinte, a Tati, ela veio ser membro da igreja, da PIB, né? Procurando ali ela e o André, né? E no ano de 2018 veio o pastor Marcelo Gualberto numa conferência missionária, né? Líder da MPC, uma pessoa muito abençoada também. E nós compartilhamos com ele o nosso sonho de trabalho e tal, e a Tati veio. Então, a capelania escolar, eu já trabalhei muito dentro de escola. Escola é um campo missionário, muito promissor para nós hoje. Então, quando nós nos propusemos a olhar para o Henrique Studic ali, a Tati veio junto, né? E então nós começamos a trabalhar junto e começamos a ver que a MPC ela tem já ela é um ministério de apoio às igrejas, né? Então ela já tem um trabalho de muitos anos caminhando nesse sentido. Então muitas coisas a gente pode aprender com eles. Então trouxemos o curso de capelania escolar, onde muitos irmãos participaram, no caso de auxiliar de capelania escolar, né? Porque o curso de capelão é um curso de extensão universitária. Então eu fiz esse curso ano passado, né? Junto a uma universidade de Goiânia, de Goiás, lá, eu não lembro a cidade, acho que é Anápolis. Preciso ver direitinho. Eu fiz EAD com eles, né? Inclusive, a coordenadora do curso é da MPC também. Então, eu fiz o curso, então eu sou capelão escolar, eu tenho a formação. E levamos o curso de auxiliar de capelania escolar. Então, e a Tati também ministra esse curso. Então, foi a MPC aqui em Florianópolis, ela não tem só a Tati, ela tem uma coordenação também, tem muitos jovens de várias igrejas, tem da luterana, tem de outras batistas, tem de várias igrejas em Florianópolis. Então, nós apoiamos a MPC com a estrutura da PIB. Então, todas as vezes que eles têm que fazer um trabalho, uma reunião, então a gente cede o espaço justamente com o intuito também de a gente poder agora inspirar os nossos jovens a participarem também da MPC. Porque a MPC, o foco deles é missões nas escolas, né? Inclusive tem, depois, se tiver tempinho, tem um projeto legal que está acontecendo já, que aí vai ser para o ano que vem, e que nós vamos poder ter uma porta bem grande aí para poder trabalhar nas escolas. Que bom, que bom. A gente já vai chegar no futuro. Certo. Eu queria, além da Tati, né, que a gente estamos aqui falando a respeito do trabalho dela, quem são os apoiadores que estão hoje no Conselho Missionário, para a gente honrar também a vida desses queridos irmãos que têm servido? Como você falou, cada ação tem alguém responsável em ligar, em perguntar, em ir atrás de ajuda, se for necessário. Quem são hoje, qual é a equipe hoje do Conselho Missionário, junto contigo? Vamos começar pela matriarca, a dona Magda. A dona Magda. Então, ela é a matriarca do grupo, né? Então, está a dona Magda, a Kátia Vondrachek, esposa do Fred, né? Isso. A Cirlei, né, que é mais conhecida pela interpretação de Libras,
A minha querida Isso. esposa, né, a Solange, faz parte, né? Tem o Luan, o jovem, um dos jovens, Um jovem. jovem participando, Legal. né? O Aham. casal Leonel e Marlene, Marli, né? os Que é pais do Júnior. o pai do Júnior, e a Tânia, né? Que também está conosco, e o Marival como apoiador. Tá? Não Aham. sei se eu estou esquecendo, acho que eu não estou esquecendo ninguém. Acho que não. Tá? São esses aí. Então, esse hoje compõe o Conselho Missionário. Né? Uhum. Inclusive, quero lançar um desafio para quem está nos assistindo. Quem quiser também trabalhar conosco junto ao Conselho Missionário, nós estamos abertos a conversar, porque nós estamos querendo ampliar isso também. Legal. E uma das formas que a gente também vê para melhorar o trabalho é se alguém da liderança também dos departamentos, no caso da área da família, quiser também participar junto conosco no Conselho Missionário. Que daí fica Entendi. mais fácil a comunicação também. Claro, Né? claro. Mas Legal. atualmente são esses que estão participando. Legal. Glória a Deus, que bom. Quais são as dificuldades que você tem visto hoje para a realização de projetos, e até em relação a esse ano difícil da pandemia, né? De que forma esse ano o Conselho Missionário também foi afetado pela pandemia? Como têm sido as lutas, as dificuldades do Ministério? O que você pode nos falar a respeito disso? Não do Ministério, do Conselho Missionário, né? Quais têm sido as maiores dificuldades hoje? Olha, Euclides, acho que a maior dificuldade é, ao mesmo tempo, o nosso maior sonho, que é envolver a igreja. Né? Isso leva tempo. Né? Eu cheguei, como eu falei, eu cheguei em 2017 na igreja. A gente Uhum, precisou de um tempo para poder entender a cultura até da igreja também, né? Entender um pouco do contexto. A gente viu que a cidade de Florianópolis é uma cidade que a população flutua bastante devido à universidade. uhum, Né? A gente já viu muita gente chegando e já indo embora também. Então, a membresia da uhum, PIB tem essa característica, como você sabe. Então, a gente tem que ganhar, quer queira ou quer não, a gente tem que ganhar a confiança das pessoas. Né? uhum, Embora a gente, assim, não está escrito na testa da gente as nossas intenções. A gente, no dia a dia, tenta ganhar confiança no nosso trabalho, da nossa intenção na obra de Deus. Então, eu sou bem consciente disso, que eu não ia chegar aqui já com um monte de credencial e ia uhum, conseguir espaço. Não, nesse ponto, eu falei, eu vou devagar, eu vou construindo aos poucos, entendendo o contexto da igreja. Por isso eu agradeço muito também a vida do Sérgio, a vida dos pastores que me apoiaram também. Eu uhum, senti, como eu falei, do início, a gente se foi uma receptividade, mas ali como membro no uhum, primeiro momento, e depois, ministerialmente, reconhecendo nossos dons, uhum. né, como para servir ao reino. Então, no primeiro momento, a dificuldade é o meu sonho, do que de conseguir integrar a igreja, de mostrar essa visão e todo o trabalho que for feito ter a intenção de quê? De levar a palavra de Deus e multiplicação né, dos ministérios. Essa é a maior dificuldade nesse momento, é justamente chegar nesse ponto em que a igreja esteja integrada para missões. A gente, claro, está no aguardo de uma nova liderança pastoral, a igreja está nesse Isso, uma processo. transição, né? A gente também entende isso, que dentro desse processo todo está chegando uma nova liderança, e que com essa nova Uhum, liderança que nós vamos ter que começar a caminhar. Então, isso, a gente tem paciência, saber o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Então, vai aí em oração, paciência, e saber que é um trabalho de formiguinha. Mas é é esse verdade. trabalho que dá fruto. Né? É um trabalho que vai sedimentando para um crescimento. E aí as pessoas vão chegando, já vão entendendo qual é Isso. a cultura e o trabalho da igreja. Né?
É Essa é a maior verdade. dificuldade. É, é importante você falou, até esse momento de transição que a igreja está vivendo, né, para a chegada de uma nova liderança. Então, realmente, as coisas ainda estão se ajustando, né? Para Uhum. daí sim a gente pensar como um todo e haver esse envolvimento que você está falando de ministérios, de todos os setores da igreja, e a igreja como um todo se envolver nisso. Isso é verdade, é uma necessidade e algo que vai acabar acontecendo. A gente vai andar nessa direção, né? Acho que é uma intenção não só do Conselho Missionário, como de todos os outros gestores da igreja, Sim. de ter essa, né, essa introdução dos ministérios nos ministérios, né? Do Conselho Missionário nos outros ministérios e assim por diante, né? Legal. Eu queria. Eu entendo que o Conselho Missionário tem uma missão tão importante, né? E talvez algumas pessoas estejam assistindo agora ou depois assistam mais tarde, que a gente vai editar e colocar no YouTube à disposição de qualquer pessoa. Talvez a pessoa diga: puxa, eu gostaria de me envolver mais em evangelismo, eu quero aprender a evangelizar, eu quero saber estratégias de evangelismo. O que essa pessoa pode fazer para aprender, para ser capacitada, para receber orientação? Quem ela procura? Como funciona isso? O que o Conselho Missionário pode apresentar, pode oferecer para essas pessoas interessadas em ganhar pessoas para Cristo? Olha, Euclides, eu, em 2000, no ano de 2000, eu fiz um curso chamado Evangelismo Explosivo, né? Eu sou professor Ah, desse ministério aí, desde 2000. E na igreja, na uhum, época em no ano 2000, eu estava pastoreando, fazia 2 anos que eu tinha plantado uma igreja em Barueri. Então eu peguei esse uhum, treinamento e levei para a igreja, né? Esse treinamento é um treinamento prático, onde a pessoa aprende a evangelizar vendo o outro evangelizando, entendeu? uhum, Então existe o treinamento teórico e o treinamento prático. Tá? E esse treinamento, para nós, funcionou naquela época. E eu acredito que funcionará hoje, em qualquer momento, porque sim, é simplesmente o evangelismo pessoal com uma intenção. Porque eu vejo claro. que as pessoas, elas às vezes têm medo de compartilhar a fé, com medo de rejeição, ou com medo Isso. de falar alguma coisa errada, né? Então, o Uhum, que a gente faz? A gente treina a pessoa, é treino. Porque a vontade, o desejo está no coração. O Senhor está claro. impulsionando. Agora, aprender, qualquer um pode aprender. Então, é treinar. Uhum, Então, eu levei essa proposta para o Conselho Missionário e o Conselho abraçou também. Então, esse treinamento, ah, eu fui tentando fazer de algumas maneiras, introduzindo ele na IBED. Só que na IBED eu não tenho a parte prática. A prática é o sim, quê? é. É a pessoa estar comigo e eu mostrar como é que vai fazer, na prática. Ah, No judô, uhum, nós fizemos várias vezes. Nós sempre tínhamos alguém visitando no treino. E eu usei várias sim. vezes. Então, quem ouvia várias vezes, vai gravando. Entendeu? Então, hoje, quem quiser aprender a evangelizar, pode nos procurar sim. Porque a intenção é, como eu falei, assim que nós pudermos voltar a nos reunir né, e com um grupo de discipulado, é montar esse grupo de discipulado específico para o Evangelho. evangelismo. E aí o Uhum, que vai acontecer? legal. Eu quero envolver a área de membresia da igreja, né, que recepciona as pessoas quando chegam na igreja, né? Porque Uhum, vamos lá, é um contexto, né? Por exemplo, por que o culto o louvor é importante? Porque o culto tem que ser significativo. A pessoa chega na igreja, vê o culto, é aquela primeira impressão dela. O louvor, assim, aquele amor por louvar o Senhor, a receptividade da igreja. Então, quando você vai visitar essa pessoa na casa dela, ela já tem uma impressão positiva da igreja. Você imagina uma pessoa que chega na igreja, ela é ignorada, ela não vê vida naquilo que as pessoas estão expressando. Cria uma barreira, né? Então, o que a gente fala? uhum, A igreja é um contexto, é um organismo, não é uma organização, é um organismo. Então, a pessoa chega na igreja e uhum, vê um culto significativo, um culto que marca a vida dela. Então, é envolver uhum, as pessoas desde o culto
até chegar, vamos visitar alguém, visitar uma pessoa que foi recepcionada na igreja. Poxa, fui bem recepcionada, a pessoa ali, ela me recebeu com tanto amor e carinho, né? Então, tudo isso é evangelismo, então tem que ser treinado, tem que ser mostrado para as pessoas, claro, que o seu bom dia é relevante para alcançar uma alma para Jesus. Então, quem quiser aprender a evangelizar, conversa com a gente, porque aí nós vamos montar esse grupo assim que for possível, e nós vamos começar a legal. trabalhar nesse sentido. O Conselho Missionário está totalmente empenhado, e os ministérios, discipulado aí com você, a gente está junto para apoiar todas essas ações. Eu ouvi isso em algum lugar, não me lembro aonde, que é aquilo que você falou, né? Eu faço, você me olha, depois você faz, eu olho, depois você vai e faz, né? É isso É mesmo. essa dinâmica interessante, porque é justamente como você falou, às vezes não é nem questão de maturidade na fé ou neófito, né? É uma questão, às vezes, de quebrar o gelo, quebrar aquele medo, aquela insegurança de, às vezes, de ser rejeitado, como você falou, de não saber responder tudo aquilo que vai ser questionado, talvez, no evangelismo. Mas não é um bicho de sete cabeças, né? Nós temos um Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que faz a obra, e Deus nos chama a fazer isso, Ele está conosco e não vai nos deixar sozinho numa conversa onde você está aí com a intenção de expor o Evangelho, né? Legal. Jesus falou para nós sermos testemunhas. Testemunha é contar um fato que você viveu. Então eu posso aqui contar minha conversão, eu contei aqui muito por cima, mas eu sou testemunho de muitas coisas que Deus fez. E é contar esse testemunho. Então, mas muitas vezes você tem que aprender a contar ele de uma forma que a pessoa fique ali atenta, porque a gente sabe que numa conversa de uma conversa, se ela pode se desviar para um monte de coisa, né? E a gente sabe que aí vem a estratégia do inimigo de tirar a atenção da pessoa. Então, tem algumas técnicas, tem, mas o mais importante é você querer testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Última pergunta, depois você faz algumas considerações finais que você queira falar, principalmente da questão dos teus sonhos, né? Você falou sobre essa questão do envolvimento da igreja como um todo. Você falou também desse estímulo da igreja, motivar, encorajar a igreja a fazer evangelismo, né? E essa disposição do Conselho Missionário de capacitar, de preparar, de treinar essas pessoas. E, enfim, depois você pode falar um pouco mais das suas considerações a respeito dos sonhos, né? Para o Ministério, para o Conselho Missionário, e além daquilo que a gente já conversou. Mas eu queria falar contigo, fazer uma pergunta em relação à questão de finanças, né? Como você falou, é algo muito importante a contribuição, que, graças a Deus, mesmo passando por todo esse tempo difícil que nós passamos, né, nesse ano, ainda assim foi possível cumprir, né, todas aquelas cumprir os compromissos que o Conselho Missionário tinha no apoio. Vocês conseguiram, a igreja conseguiu manter isso. E se eu estou ouvindo aqui, gostaria de alguma forma de contribuir especificamente para missões. Como que eu faço isso? E também, segunda pergunta o Conselho Missionário, a verba do Conselho Missionário hoje, ela é somente dessa verba que vem direta, quando você coloca lá no envelope missões, ou a igreja faz esse repasse, a igreja faz parte desse projeto junto com o Conselho Missionário? Fala um pouco sobre essa questão financeira e como que alguém pode ajudar, contribuir com dinheiro mesmo no apoio do Conselho Missionário. É importante falar sobre isso, a igreja entender como funciona essa questão. Primeiro, se a pessoa quiser ofertar especificamente para missões, tá? No próprio envelope da igreja tem lá a destinação para missões. Então ela pode fazer essa oferta diretamente ou através de um depósito, informando lá, no caso, quando ela vai repassar a informação para a Gláucia lá, ou para a Secretaria da Igreja, é uma oferta destinada para missões. Tá? Isso. Essa oferta ela vai para uma rúbrica, lá para a nossa rúbrica de missões. Agora, o orçamento que a igreja, que nós temos para trabalhar
e atender às necessidades dos nossos apoiados é destinada dos dízimos e ofertas gerais da igreja. Ou seja, a PIB não é apenas a oferta missionária, mas a PIB do seu orçamento geral destina, hoje eu posso dizer que mais de 20% mensal do orçamento da PIB é para missões. Então, a PIB é uma igreja que investe em missões. Como eu falei, olha, vou ser sincero, não tenho medo nenhum de falar isso, de todas as realidades a qual eu passei na minha vida ministerial, né, a PIB até hoje é a igreja que mais investe em missões da qual eu passei. Tá? Amém. Embora a necessidade é grande no campo missionário, né, nesse período de pandemia eu recebi muita solicitação de ajuda e oferta, mas infelizmente a gente não pode abraçar tudo. O que nós pudemos fazer, a gente fez. Né? Mas a igreja destina, é a igreja, o corpo do orçamento da PIB que destina recursos para missões. É claro que as ofertas específicas elas vão contribuir com isso. Entendi. É interessante isso que você falou. Eu até recebo em alguns momentos, né? Algumas vezes eu já recebi alguns irmãos dizendo assim: olha, eu conheço um missionário que está lá no campo missionário assim, assim, assado. A igreja pode ajudar, pode apoiá-lo também com alguma ajuda financeira. E aí, claro, a gente direciona isso para o Conselho Missionário, mas se alguém estiver ouvindo aqui e tem alguma coisa, né, em mente nesse sentido, de, puxa, eu conheço um missionário e precisa de ajuda, que tal, de repente, a igreja, a PIB, também ser um apoiador desse missionário? Como que funciona isso? Existe um critério, existe uma avaliação, ou é assim, a pessoa procura e o Conselho Missionário sai ajudando? Não, nós precisamos ter critérios, né? Tudo tem que ter critério. Nós precisamos, primeiro, ser fiéis naquilo que nós já assumimos. Esse é o ponto principal. Né? Porque claro, se você for olhar, a fonte é a mesma, são os membros. Então eu vejo assim, nós queremos avançar, nós queremos sustentar mais missionários? Quero. Né? Como eu falei, hoje são 8 apoiados, nós queremos chegar a um número muito maior. Mas para esse número chegar a ser maior, eu tenho que crescer a minha igreja. Por isso que a minha ênfase é que nós tenhamos uma igreja que evangeliza e que faz missões urbanas também, para que nós possamos crescer aqui e a igreja ter condições, ter musculatura, vamos dizer assim, que possa investir mais. Porque não adianta nada eu pegar um bolo e dividir em partes menores para... não tem como, né? Hoje eu tenho o tamanho de um bolo, eu tenho que fazer esse bolo crescer. A matemática que funciona do mesmo jeito. Agora, a matemática de Deus é outra. Então, o que ele pode fazer? Enviar um recurso? Pode, mas nós temos que trabalhar com bom senso e com prudência. Então, é claro, se chegar alguém e falar, olha, tem tal situação, tal missão, nós vamos analisar. Mas não podemos prometer nada num primeiro momento. Nós temos que avaliar e ser fiéis naquilo que nós já nos comprometemos. Exatamente. Tá? Como eu falei, necessidades aparecem todo dia. Mas não dá para abraçar todo mundo. É verdade. Para terminar a minha parte de perguntas, eu queria falar sobre um tema a respeito de oração por missões, né? Na nossa igreja, nós temos incentivado, estimulado os nossos irmãos a orarem diariamente, né, separado aquele horário das 20 às 21. Claro que esse horário a gente, se precisar jogar, você joga em casa com a família, mas chamado a igreja a interceder, né? E normalmente a gente intercede sim por irmãos da igreja, intercede por pessoas necessitadas, famílias e tudo mais. E nós temos a sala de oração na sexta-feira, também uma sala virtual que a gente abre para quem quiser participar junto ali. Mas quanto é importante a oração dos irmãos para esses irmãos missionários, para esses irmãos que estão no campo, quanto é importante a igreja orar por missões, incluir na sua agenda de oração missões. Olha, se a igreja crê no poder de Deus, né, a igreja, ela ora. Né? Então, eu parto desse seguinte princípio. Missões, a gente pode fazer de 3 formas, e deve fazer.
Então, é contribuindo, indo e orando, né? Nós tivemos recentemente uma live com o Diego, que é da Junta de Missões Mundiais, e ele deu um testemunho sobre o poder da oração, né, no campo missionário onde ele estava atuando, né? A esposa dele estava doente, né? Estava passando mal e, de repente, ela melhorou. Aí foram checar lá as mensagens, foi justamente no momento em que determinados irmãos estavam intercedendo por ela aqui no Brasil. Então, foi ali um testemunho de que a oração que nós fazemos, ela tem poder, e poder de alcançar qualquer um onde ele estiver. Então, eu quero dizer à igreja que está nos assistindo, nós temos nesse momento pessoas sendo perseguidas por causa da sua fé em Jesus Cristo. Em países como a Coreia do Norte, como a Índia, nos países muçulmanos, o próprio Moçambique, onde a Maura vai estar de volta, né, está sofrendo ameaças, né, do fundamentalismo islâmico contra os cristãos. Então, existe a igreja que sofre pelo mundo. Nós temos a obrigação, o dever de interceder por essa igreja, de clamar mesmo, pedir ao Senhor que dê ousadia e que dê forças para eles manterem a fé firme em Jesus Cristo. Como foi lá em Atos dos Apóstolos, né? Você pode ver lá em capítulo 4, os apóstolos, depois de serem ameaçados pelo Sinédrio, eles não pediram a Deus que tirasse a perseguição, mas eles pediram ousadia e poder do alto para continuar a missão. Então, nós somos responsáveis. Então, a igreja também mostra que ela é missionária quando ela ora. Então, eu peço a cada um dos irmãos aí que se lembre dos nossos apoiados, se lembre dos nossos irmãos e ore por missões no mundo, né? Coloque alvos de missões para oração, porque realmente a tua oração, a nossa oração, ela vai fazer a diferença na obra também. Amém. E os frutos, né? Eu peço por frutos, para a glória do Senhor. Amém. Legal. Alguma consideração final, alguma coisa que a gente possa ter esquecido? O que você gostaria de acrescentar para a gente terminar? Olha, eu queria dizer para a igreja que eu me sinto privilegiado pelo Senhor por poder estar servindo na PIB Floripa, na área de missões. Né? Eu tenho já uma caminhada no Evangelho e confesso que tenho aprendido muito estando com os irmãos aqui. E eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer. Juntos, nós podemos fazer uma grande diferença nessa cidade. Não é um só, não é o Luciano que vai fazer, é a igreja, o corpo de Cristo. E eu quero fazer parte disso, né? E preciso de cada um dos irmãos da igreja, preciso com oração de vocês, preciso da paciência de vocês, do amor, né? Preciso do perdão, assim como também eu preciso perdoar. Então, nós precisamos estar juntos, né? E o meu sonho é ver realmente cada ministério, cada irmão, cada jovem, adolescente, do mais velho ao mais novo, ter paixão por falar de Jesus. Nós vamos falar com as crianças sobre missões. Desde ali eu louvo a Deus por essa iniciativa do MI. Como eu falei, não foi programação nossa. Foi o MI que veio nos procurar. Então eu louvo a Deus por isso, de passar também já para as crianças esse amor por missões, de se lembrar, né, de que existem pessoas que estão abrindo mão da sua própria vida, do seu próprio conforto, para levar o nome de Jesus para outros povos, para outras etnias, e que é um custo alto, é um custo muito alto. Eu fico imaginando isso. Mas essas pessoas estão fazendo tudo por amor ao Senhor e por amor às vidas. Então, o meu sonho é ver isso na PIB. Né? Que eu acredito, como eu falei desde o início, a igreja com grande potencial, uma boa estrutura, mas só isso não é suficiente, né, Euclides? A gente sabe que se não tiver vidas, pessoas, né? Deus usa pessoas, não usa estrutura, não usa prédio.
Deus usa pessoas. Então, eu desejo ver cada membro da PIB um instrumento de Deus para compartilhar de Jesus. Esse é o meu sonho. Amém. É para isso que eu vou querer trabalhar e a minha oração. Amém, amém. Como diz o pastor Sérgio, estamos juntos. Vamos Amém. seguir exatamente nessa direção, né? Nessa intenção, ações escrever. intencionais de estarmos juntos com ministérios, gestores, e andarmos com a mesma missão no coração, né? Legal. Amém. Luciano, uma brincadeirinha, aquela que a gente sempre faz, bem rapidinho, tá? Para depois a gente fazer uma oração e terminar. Deus abençoe o pastor e toda a família Batista. Peço orações por mim e família. Qual o nome ali? José? José Heraldo. José Heraldo. Vamos lá. Eu falo a frase aqui, a pergunta, você, se pensar muito, pá, manda ver. Eu tenho repetido as perguntas porque tem sido muito interessante. Eu tenho ouvido algumas respostas, né? Eu volto e ouço algumas lives que a gente fez, inclusive a gente teve a presença aqui do Klaus Câmara, que é um irmão nosso muito querido, que eu entrevistei, ele é diretor de futebol lá do Rio Grande do Sul, e o irmão que participou também, e às vezes eu faço isso, eu volto e ouço as respostas dos entrevistados em relação àquelas perguntas que eu faço no final rapidinho. E tem sido muito interessante, inclusive domingo agora eu quero pregar em cima da resposta de uma delas, né? Mas quero fazer para ti a primeira exatamente essa, assim. Se tu pudesses voltar, Luciano, uns 30 anos atrás, o que você faria mais? Nossa, que pergunta. 30 anos. 30 anos, o que você faria mais? Não diferente, o que você faria mais? Não podia pensar muito, tá? Você fala na vida espiritual, qualquer área? O que vem na cabeça. Eu acho que eu oraria mais. Oraria mais. Eu orar mais. Um momento difícil, Luciano. Quando eu perdi minha mãe. Quase perdi a mãe. Não, já era adulto, já era casado com os filhos, mas eu quase perdi meu pai e minha mãe junto. Então, foi muito difícil. Muito difícil. Uma pessoa admirável. Meu primeiro pastor José Apolinário. Legal. Lá de Osasco? De Osasco. Já é falecido, já está na glória, mas é uma pessoa que marcou minha vida. Agora um nome, essa parte é difícil, um nome. Um amigo mais chegado que irmão. Meu pai. É dar um nome às vezes, né? Benedito, legal. Meu pai. Que legal, que bom. Esse é meu amigo mesmo. Que joia. Pecado. Pecado me afasta de Deus. Eu não quero me afastar nunca. Foge do pecado. Tem que fugir do pecado. Solange. Minha companheira. Idônea. Felipe e Débora. Minhas alegrias. A maior alegria foi ser pai. E é para ser pai, né? Ainda sou. Legal. Ser pastor. É um desafio muito grande. Nos dias de hoje, ainda mais. Um sonho. Ver Cristo glorificado na minha vida. Legal. Igreja, pessoas. Eu acredito piamente. Não me vejo afastado da igreja nem das pessoas. Vou fazer uma pergunta que é só para ti. Ouvir um sim entregando sua vida a Jesus, de alguém, o que você sente? Uma pessoa que você está evangelizando, ela se rende ao amor de Cristo e diz, eu quero. Como eu falei nas pregações, depois de aceitar Jesus mesmo, a gente saber da salvação é a melhor sensação do mundo. Você vê que você contribuiu porque alguém entendesse o evangelho
e se entregasse a Cristo. É a melhor sensação do mundo. É verdade, é verdade. É. Muito maravilhoso, uma bênção. Maravilhoso. É verdade, edificante. Para terminar, Jesus Cristo. Meu Salvador, Senhor, Mestre, tudo na nossa vida. Amém, amém. Luciano, a gente tem os encontros no sábado, né? Que a gente tem feito com alguns irmãos que moram fora do país, né? Na live chamada PIB Sem Fronteiras. Ali a gente tem orado, né? Eu tenho orado, eu e aqueles que irão entrevistar sempre pelas pessoas convidadas, pelas famílias que estão distantes. Mas nas terças-feiras, sempre do nosso convidado, a gente pede para o convidado orar, né? Pela igreja, pela nossa igreja, por esse tema, né? Por esse grande desafio de sermos uma igreja missionária. Então eu queria te convidar para você orar, para a gente concluir e terminar esse tempo juntos aí. Tá bom? Bem, vamos lá? Vamos lá. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor, primeiro, tem feito no nosso coração a tua obra. E essa boa obra ainda não terminou. O Senhor ainda está trabalhando no coração de cada um de nós. E eu quero, Senhor, te agradecer por estar hoje envolvido com a PIB Floripa, com a igreja, Corpo de Cristo aqui em Florianópolis, nessa obra de levar a tua palavra, de levar o teu nome às pessoas, de estar, Senhor, apoiando o trabalho de alguma maneira com os dons que o Senhor nos deu. E eu quero pedir, Pai, desperta a igreja. Eu creio totalmente, Pai, que se o Senhor não fizer a obra, nós não vamos conseguir fazer com os nossos esforços. É só o Senhor que pode mover os corações, fazer o impossível acontecer, Pai. O Senhor é um Deus de milagre, um Deus de maravilhas, e eu creio, Pai, que quando nós pregamos a Tua palavra, o Senhor confirma ela com a Tua presença, com o Teu poder, com os Teus milagres. E o maior milagre, Pai, é ver um coração duro, um coração, Senhor, no pecado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo os seus pecados e se entregando a Jesus Cristo. Esse é o maior milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. E eu peço, Pai, que o Senhor faça isso na vida de cada membro da igreja, que cada um possa sentir essa emoção, essa alegria, essa sensação de ser um instrumento do Senhor e levar a Tua palavra, o evangelho do arrependimento, da entrega, Senhor, a Cristo, a muitas e muitas pessoas. Nós queremos crescer, sim, como igreja, em número, Pai, para que possamos fazer a obra, ó Deus, em mais lugares, possamos investir mais, mas também queremos pedir, Pai, em qualidade, vidas, Pai, sendo discipuladas, sendo ensinadas a amar ao Senhor em primeiro lugar e amar os seus irmãos, amar as almas perdidas. Por isso eu te louvo pelo trabalho da igreja, no discipulado, Senhor, no trabalho, na administração da Tua obra feita por homens ali tementes a Deus, pelos pastores, pelos líderes, Pai, pelo pastor que há de vir para estar à frente da igreja, que o Senhor esteja dirigindo a vida desse homem, Pai, e a vida de todos ali. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, poder compartilhar um pouco da nossa vida. Abençoa a Tua igreja, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Luciano, querido, que Deus abençoe tua vida. Tu tem sido um cara maravilhoso dentro da igreja, tem sido um irmão muito querido, um líder muito excelente na sua obra, no seu trabalho, no seu ministério, tem sido um referencial com certeza para muitos de nós que estamos ali, para aqueles que estão começando. Que Deus continue a te usar cada vez mais, com muita sabedoria, com muita sensibilidade à voz dele, a direcionamento da parte de Deus, que o Senhor continue a te usar. Tu tem sido um irmão muito amado, muito querido no nosso meio lá. Muito obrigado pelo tempo aqui conosco. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui, que ainda estarão, né, ouvindo depois no YouTube. E quero convidá-los já desde agora para estar semana que vem, para a gente ter aquele bate-papo com a Maura, conhecer alguns segredinhos da Maura, que normalmente a gente nunca fala sobre isso, né? Vamos conhecer a Maura um pouquinho melhor. Amém. Então todos estão convidados. Mano, Deus te abençoe. Também, Deus abençoe. Um abraço. Conta sempre com a gente, estamos juntos ali, né? Nós estamos na mesma igreja, no mesmo corpo. Conte comigo. E vamos fazer essa unidade funcionar aí. Amém. Bom?
Amém. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os irmãos. Obrigado. Semana que vem estamos de volta. Grande abraço. Um abraço.